Pessoal, nós vimos aí então que o texto teatral, ele é um gênero textual que pode ser escrito tanto em versos, como a gente viu lá, Morte e Vida Severina, e também pode ser escrito em prosa, como esse texto que a gente acabou de ler, esse fragmento do Alto da Compadecida, tá? Após a leitura, então vamos realizar aí as atividades da página 16. A número 3. Então, nós fizemos a 1 e a 2 e indicamos o filme para vocês assistirem. A 3 diz assim: como refletimos na abertura da unidade, a vida humana pode estar retratada nas manifestações artísticas. O texto teatral pode usar recursos como o humor para construir uma visão crítica sobre o ser humano. E aí? Letra A. No fragmento lido, é possível identificar uma situação intrigante. É esperado que um padre tenha ações movidas por interesse? Explique como isso ocorre no texto. No texto, o padre move por... A ação do padre é movida por interesse ou não? Tá, mas o interesse do padre ao benzer o cachorro era qual? Por que ele resolveu benzer de uma hora para outra? Porque o cara era de grana, importante, não é? O dono do cachorro era uma pessoa importante. Então, olha lá, ele decide benzer só porque ele o cachorro é do tal lá do Major Antônio Moraes. Não foi isso? Que era um homem muito influente na região. Então, essa informação fez ele mudar de ideia. É incrível como que ele muda de ideia de uma hora para outra. Assim, vimos que ele é movido por interesse, sim. Pois ele pode receber algo em troca com isso. É nisso que ele pensou. Entendeu? Essa é a chave aí. Oi? Não completamente, né? Ele, na verdade, ele agiu por interesse, né? Se não pode benzer, se no começo ele estava falando, sendo enfático em falar, a gente só benze pessoas, não benze cachorro, né? Ele estava sendo enfático. Ele simplesmente mudou de ideia, vamos dizer assim. Ele mudou de ideia depois da informação de quem era. Por quê? O que o João Grilo fez? Ele deu essa informação exatamente porque ele sabia que o padre podia mudar de opinião, né? É errado, de repente seu bichinho tá lá morrendo, seu gatinho, seu cachorrinho. Você orar pelo cachorro, ai meu Deus, abençoa que ele fique bom. Não, não é errado. Né? Você tem fé que seu cachorrinho, que o seu gatinho vai ficar bom. Não é essa a questão que está sendo discutida, a questão é a postura do padre. Por que primeiro ele falou que não podia e de repente quando foi informado de quem que era o cachorro, ele falou que podia, né? Então, é essa a questão. Então, anotem aí. O padre, ele decide benzer depois que ele fica sabendo que o cachorro era de um homem influente da região. Então, a questão B pergunta, aquela rubrica que fala desfazendo-se em sorrisos, no que ela contribui para mudar, para mostrar o comportamento do padre, né? Demonstrar esse comportamento. Ela contribui para mostrar a mudança imediata de comportamento dele, assim que ele fica sabendo de quem que era o cachorro. Pessoal, então na página 17, vocês farão, então, um texto teatral mudando o protagonista. Ao invés de ser uma pessoa que está saindo de lá do Nordeste, como aconteceu Morte e Vida Severina, vocês vão colocar um novo personagem, um novo protagonista aí, que seria um refugiado. Eu apresentei aqui para vocês, né, o vídeo da ONU sobre refugiados. Vou mandar para vocês no link, né, no WhatsApp, o vídeo para vocês assistirem com calma de novo, escolherem o grupo de refugiados que vocês querem. Escutou, Henrique? Tá escutando? Escolher o grupo de refugiados que você quiser
e fazer aí a história, o texto teatral referente a tudo o que foi falado. Então, vocês vão seguir na página 17, da letra A, repetindo, até a letra E, ok? E aí, vocês vão entregar para mim no dia 30. Você tem 15 dias para fazer. Tá? Até o dia 30. Quem fizer antes, me encaminha antes no grupo nosso lá. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Então, tá bem. Vamos passar, então, aí para a página 18. E nós vamos dar início agora ao nosso estudo da língua. Nós vamos falar sobre o sujeito. Vou falar uma coisa para vocês. Prestem bastante atenção. Não é difícil. Eu vou passar também um material para vocês no WhatsApp. É um pequeno resumo, é um mapa mental sobre os tipos de sujeito. Ajuda bastante. O pessoal do 8º ano, eles viram comigo isso no 7º ano e agora estão revendo no 8º. Eu estou utilizando o mesmo material com eles e tem ajudado bastante, tá? Porque na hora de você memorizar, o mapa mental ele é muito útil para isso. Então, eu vou passar para vocês no WhatsApp. E aqui nós vamos iniciar na apostila tipos de sujeito. Sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Nós vamos falar desses 3 tipos primeiro, ok? Então, vamos lá. Ao realizar a leitura das peças de João Cabral e de Ariano Suassuna, você deve ter observado que, em geral, as orações obedecem a uma forma comum de estruturação. Como vimos no 6º ano, a oração tem uma divisão básica, sujeito e predicado. Vamos estudar neste capítulo aspectos que envolvem o sujeito da oração. O que é que nós vamos ver? Lembra que a gente estudou no 6º ano sujeito e predicado? Por exemplo, na frase, João gosta de ir à escola. Gosta da escola, né? Qual que é o sujeito dessa oração? O sujeito da oração é quem está praticando aquela ação, né? Quem ali está diretamente relacionado ao verbo, né? O João. João, ele gosta da escola. Aí, para você descobrir quem é o sujeito, você vai perguntar quem ou o que gosta da escola. No caso é quem, é o João que gosta. Então, ele é o sujeito. Todo o restante a gente chama de predicado. Vocês lembram disso? Lembra disso, Eduardo? Você que não estava comigo no ano passado? Lembra? Tá. Então, presta atenção. Nós vamos agora classificar esse tipo de sujeito. Achou o sujeito? Esquece do predicado e vamos trabalhar com ele. Nós vamos ver quando que ele é um sujeito oculto, quando que ele é um sujeito indeterminado ou quando que aí nós temos uma oração sem sujeito. No caso, o João não é nenhum desses. Tá? Não é um sujeito oculto, não é um sujeito indeterminado e nem uma oração sem sujeito. Nós vamos ver isso aqui, nós vamos aprender aqui agora como identificar esses tipos de sujeito. Releia o fragmento a seguir, retirado da obra Morte e Vida Severina, que a gente leu lá atrás. O meu nome é Severino, como não tenho outra de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Página 19. Vamos analisar os versos para verificar como se articulam o sujeito e o predicado de cada oração. Veja. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Considerando o que se disse anteriormente, por que no verso o meu nome é Severino, podemos entender que Severino é sujeito simples da oração. Qual que é o nome? Na frase, o meu nome é Severino. Qual que é o sujeito dessa oração? Ele já está falando que é? Não. Quem é? Qual é o nome? Qual que é o nome? Severino. E aí, ele pergunta aí na questão, como podemos entender que Severino é sujeito simples da oração? A gente pode entender isso?
Quais são os motivos que nos levam a entender isso? O primeiro, porque se trata de um nome próprio? Não, não é assim que a gente identifica um sujeito de uma frase. Não é porque é um nome próprio que ele vai ser sujeito. Tanto é que na hora da pergunta eu falei para vocês, aquela hora do João gosta da escola. Quem ou o que? O sujeito nem sempre é uma pessoa. Às vezes ele pode ser um objeto. A cadeira está ao lado da mesa. O que está ao lado da mesa? A cadeira. Cadeira é uma pessoa? Então, vai ser sujeito porque se trata de nome próprio? Não. Não é porque você vê um nome próprio, o nome de uma pessoa lá, que vai ser sujeito. A primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Segunda, porque ele é o protagonista da peça? Só por isso que ele vai ser o sujeito da oração? Não, claro que não. Porque se trata de um narrador personagem? Não, não, não. Porque João Cabral falava do retirante nordestino? Não. Porque é ele quem sofre ou realiza alguma ação e a oração possui apenas um único núcleo? Sim, essa é a resposta. Pega o marca-texto de vocês e grifem para mim aí essa letra C. Oi. Então, depois de vocês terem grifado aí a letra C com o marca-texto, vamos fazer umas considerações aqui. Quem é o sujeito, então, da frase? Quem que é o sujeito da frase? É aquele que sofre ou realiza alguma ação. Então, você tem que estar sempre olhando para o verbo. Na hora que você for para você achar o sujeito, procura o verbo. Cadê o verbo? Quem é que está sofrendo ou praticando aquela ação? A ação que o verbo indica. Esse vai ser o sujeito. E aí, no caso, você vai olhar esse sujeito, eu consegui identificar esse sujeito? Consegui. Ah, é o João, é a cadeira, é a mesa, seja o que for. Consegui identificar? Ele tem apenas um núcleo? Então, ele é um sujeito simples. O que significa ter um núcleo? Ele tem uma palavra apenas ali que tem um significado. Tipo assim, se tivesse lá, João e Maria gostam de viajar. João e Maria é o sujeito. Só que ali eu tenho dois núcleos, eu tenho o João e a Maria, né? Então, o sujeito ali seria composto e não um sujeito simples. Lembra um pouco aí do substantivo composto do substantivo simples? O substantivo simples é uma palavrinha só e o composto é formado por mais de uma? Então, a gente, não é a mesma coisa, mas você segue a mesma lógica. O sujeito é simples quando eu tenho um núcleo. O sujeito é composto quando eu tenho mais de um núcleo. Ok? Então, vamos lá para o número 2. No segundo verso, o verbo tenho não aparece com um sujeito explícito. Ou seja, o sujeito não está escrito na oração. Mas mesmo assim podemos saber de quem que se trata. Justifica essa afirmação. Olha lá no segundo verso. Como é que está? Como não tenho outro de pia. Quem não tem outro de pia? O tenho aí está indicando quem? Eu, você, ele. Hein? Como não tenho outro de pia. Quem é que tá falando isso? Meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia? Quem não tem outro de pia? O Severino. Muito bem. Dá pra gente identificar o sujeito, mesmo ele não estando explícito aí na frase. Tá? 3. Como que é possível identificar quem é o sujeito dessa oração? Quando ele fala lá, não tenho. Se eu falo para vocês assim, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Número 3, tá? Eu não tenho roupa. Como que é possível identificar quem que é o sujeito dessa oração? Onde que está o verbo? O verbo. O verbo é aquela palavrinha que indica ação. Vocês precisam voltar lá no sexto ano e rever algumas classes de palavras, gente.
Não dá para vocês confundirem. Verbo é uma das classes de palavras mais fáceis de você identificar, porque ele sempre vai, você nunca vai confundir. Ele sempre vai indicar uma ação. Alguém fazendo alguma coisa ou sofrendo alguma coisa. Qual que é o verbo aí? Eu não tenho roupa. Ou eu tenho roupa, vamos deixar. Eu tenho roupa. Tenho, não é? Vou tirar o eu, tá? Se a frase tivesse aí só assim, tenho roupa. Tenho roupa. Quem é que tem roupa? Dá pra entender quem é que tem roupa aí? Se a frase tivesse só assim, como não? Se eu colocasse assim, temos roupa. São várias pessoas. Se eu colocar tenho roupa, são quantas pessoas? Uma apenas. E quem é essa pessoa? No caso, eu. Você Henrique, responderia eu. Eu tenho roupa. Então o sujeito ele tá escondidinho ali, mas ele tá ali. O que fez eu perceber que é o eu? Por exemplo, a desinência, o que eles chamam de desinência, que é a forma como o verbo termina a conjugação. Por exemplo, eu tenho. Se eu colocasse assim, temos roupa, seria quem? Eu, ele, nós. Temos roupa. Nós. O que faz eu entender que é o nós? A terminação do verbo. Temos. Tenho. Então, como é que se conjuga um verbo? O verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Desculpa. Nós temos. Vós tendes, eles têm. Então, pela desinência, ou seja, a desinência é a forma como o verbo termina, aquelas últimas palavrinhas ali, dá para eu perceber. Nesse número 3, como é que eu identifico lá como não tenho outro de pia? Não tenho outro de pia. Esse verbo aí está em qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Hein? O verbo está em primeira, segunda ou terceira pessoa? Tenho. Primeira pessoa. Então, coloque aí. Como que eu identifico? Pela desinência verbal. Ou seja, primeira pessoa do singular. Ok? Após responder isso, vocês grifem isso para mim com marca-texto. Então, vai lá. Pela desinência verbal. Ou seja, primeira pessoa do singular. Então vamos lá. Por que é que qual que é o objetivo de se ocultar o sujeito, então, numa frase? Por que lá começou? O meu nome é Severino, como não tenho outro de pino? Para que a gente evite a repetição do termo, né? Para repetir de novo. Severino não tem outro de pia. Em vez de falar isso, né? Bom, então grifem aí para mim. O sujeito oculto ou desinencial é o tipo de sujeito que está implícito na oração. Grifa isso tudo. O sujeito oculto ou desinencial, a mesma coisa, tá? É o tipo de sujeito que está implícito na oração, ou seja, escondido ali dentro da oração. Apesar de não estar escrito, podemos saber de quem se trata, pois a desinência, ou seja, a terminação verbal, e o contexto permitem a sua identificação, ok? Tem que ficar bem claro isso aí para vocês, tá? Página 20. Agora veja esse verso. Agora vamos ver esse verso aí. Deram então de me chamar Severino de Maria. É possível identificar exatamente quem é o sujeito do verbo deram? Por quê? Não, meu querido. Deram de me chamar Severino de Maria. Você está fazendo exatamente o que foi no outro exercício lá na página anterior, falando na letra A, que não deve ser feito. Não é porque você vê o nome próprio
que ele é o sujeito. Às vezes o sujeito aí é outra coisa completamente diferente. Nesse caso aí, Severino de Maria não é o sujeito. Não é porque você viu um nome próprio que ele vai ser o sujeito. Entendeu? Aí você vai no verbo. Quem deram, então, de me chamar Severino de Maria? Olha aqui. Toda vez, olha lá. Não é possível. Presta atenção, o número 5. Não é possível, pois não sabemos exatamente quem começou a chamá-lo de Severino de Maria. A gente não tem como saber. Nós não sabemos exatamente quem foi que chamou ele de Severino de Maria. Né? O Severino de Maria aí não é o sujeito, não. Alguém chamou ele de Severino de Maria, a gente não sabe quem. Como é que a gente vai fazer agora para identificar? Vamos andar, né? Na página, a número 6, diz assim: o sujeito também não está explícito, porque eu não tenho uma desinência aí para saber. Assim como ocorre com o verbo ter do outro verso. Porém, podemos afirmar que o sujeito deve ser classificado como oculto? Será que ele está oculto aí? Não. Não podemos, pois o contexto não oferece pistas suficientes para que identifiquemos o sujeito. Porque não é só a desinência, é o contexto. Você pode falar assim, professora, deram, tem uma desinência. É só quando a gente fala eles deram, é eles o sujeito. Só que aqui não me deixa claro isso. Não tem outras pistas aqui para me identificar isso. Né? Então, esse deram aí, ele não é uma desinência, não tem desinência. Tá? Ok? Podemos passar? Número 7. Com que objetivo essa construção de oração com o verbo na terceira pessoa do plural foi usada? O verbo está na terceira pessoa do plural? Não. Não, eu falei a 6 já. Deixa eu repetir a 6. Eu falei a 6. O sujeito também não está... Gente, eu li a questão inteira. E vocês não perceberam? Eu perguntei, tá tudo bem? Todo mundo balançou a cabeça. Eu falei, a 6 eu vou falar de novo. Tá gravado aqui, depois vocês assistam o vídeo, a videoaula de novo e vejam se eu falei ou se eu não falei. O sujeito também não está explícito, assim como ocorre com o verbo ter do outro verso. Porém, podemos afirmar que o sujeito deve ser classificado como oculto? Explique. Por quê? Ele deve ser classificado como oculto, então? Ou desinencial, como a gente viu na outra questão? Não. Por que não pode? Porque o contexto não oferece essas pistas. Foi aí que eu voltei lá e falei para vocês. Que por mais que ele tenha desinência, deram, você pode falar para mim assim, deram, professora, é a conjugação do verbo eles, da pessoa eles, da terceira pessoa do plural. Eles deram. Só que a frase, ela não me dá pistas de que tá identificado que alguém, foram eles que fizeram. Deram de me chamar de Severino de Maria, ou seja, ele nem sabe quem é. Alguém. Tá mais como alguém do que eles. Então, eu não tenho pistas na frase que me identificam o sujeito. Então, número 7. Com que objetivo essa construção de oração com verbo na terceira pessoa do plural foi usada? Com que objetivo que ele colocou? Deram de me chamar de Severino de Maria. De generalizar. Ele não sabe quem é. Né? Ele tentou generalizar. Ele falou assim, deram de me chamar. Então, o objetivo é dar uma ideia genérica sobre quem se fala. Sabe? Sobre o que se fala. Então, esse é o objetivo principal. Isso. Pois é. Não dá para identificar, então, exatamente o responsável por essa ação verbal, tá? Atenção. Como você pôde perceber, o verbo deram tem um sujeito que classificamos como indeterminado. Nesse caso, o sujeito não tem como ser determinado. Olha lá. O sujeito indeterminado ocorre quando não se quer revelar o agente do verbo ou não se sabe quem ele é. Grifa para mim isso. O sujeito indeterminado ocorre quando não se quer revelar o agente do verbo
ou quando não se sabe quem ele é. O verbo, nesses casos, pode aparecer de duas maneiras. Ou na terceira pessoa do plural, sem antecedente que o esclareça, ou seja, dizem que vai esfriar, né? Nesse caso, nós não sabemos quem disse que vai esfriar. Alguém disse. Pode ser qualquer pessoa, né? E a letra B? Ele pode aparecer, que é o mais comum, na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Precisa-se de pedreiro. Então, toda vez que você vê um verbo na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, mais essa partícula se, é sujeito indeterminado. Muito provavelmente, é isso que vocês vão ver em prova de Enem, é o que mais cai. É essa partícula se, identificando o sujeito como indeterminado. Tá bom? Ok? A número 8 aí, então, fica assim. De acordo com o verso acima, como há muitos severinos, que é santo de romaria. O verbo haver assume que sentido no contexto? Como há muitos severinos. É o mesmo que dizer o verbo a, que é do verbo haver, ele está em que sentido? Ele tem sentido de quê? Qual que é o sinônimo dele aí? Existem, né? Como existem muitos severinos. Isso. Então, coloca aí para mim. Ele está no sentido de existir. Ou seja, sentido de ter. Parabéns, Henrique. Número 9, então. É possível identificar o sujeito da oração como há muitos severinos? Vê se vocês conseguem aí ver quem é que está praticando a ação. A ação, o verbo, a ação, ela está implícita no verbo. Então, qual que é o verbo? A, do verbo existir, do verbo haver, aliás. A, do verbo haver. Dá para identificar aí quem pratica essa ação ou quem sofre essa ação? Como há muitos severinos. A gente tem uma ideia de alguém fazendo alguma coisa ou sofrendo alguma coisa aí? Não, né? Então, coloca aí, não é possível. A número 9, a resposta é, não é possível. A número 10 diz assim, muitos severinos está no plural. E mesmo assim, o verbo a está no singular. Vocês repararam isso? Levante hipóteses por que isso aconteceu. Porque uma coisa que eu queria que vocês escrevessem aí. O sujeito, ele sempre concorda com o seu verbo. Se eu falo assim, João gostaram de frutas, tá certo? João gostaram? Não, porque João não é uma pessoa só. Como que é gostaram? Não. Qual que seria a palavra correta? João gosta de maçã ou gosta de frutas. Entendeu? Isso mesmo, Rafa. João gosta de frutas. Eu não falo Manuela foram à feira. Não. Eu falo que Manuela foi à feira. É só a Manuela que foi. Então, o sujeito, ele sempre vai, o verbo sempre vai concordar com o seu sujeito. Né? Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Então, uma coisa que nós podemos perceber é que muitos severinos, ele não é o sujeito do verbo. Todo verbo não tem o seu sujeito? Não é isso que a gente está falando? Dá para identificar na 10, Henrique. O que é que a gente pode perceber aí? Que muitos severinos não é o sujeito da oração. Não é o sujeito do verbo. Porque o verbo está no singular. Então aí você fala, poxa vida, olha lá, viu um nome próprio e já vai querer falar que aquele é o sujeito. Não, tá?
Isso que vocês vão responder aqui. Aí, todo mundo respondeu isso? Muitos severinos não é o sujeito do verbo. O verbo haver é classificado como impessoal, beleza? O verbo haver é classificado como impessoal. Isso acontece porque a informação expressa por esse verbo, ela não pode ser atribuída a nenhum sujeito. Tais verbos, em geral, permanecem em terceira pessoa do singular e podem apresentar-se em diferentes tempos verbais. Alguns verbos impessoais. Nós vamos entender aí o que são os verbos impessoais. Quais são? O verbo haver, no sentido de existir ou tempo decorrido, que é exatamente o sentido que está lá na frase que a gente leu, tá? Então, o verbo haver, ele tem que estar no sentido de tempo decorrido, tá? O verbo fazer, no sentido de tempo passado, faz anos que não como abacaxi, por exemplo. O faz aí, ele é um verbo impessoal, porque ele indica tempo decorrido, tempo que passou. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Então, ok. E o outro verbo muito comum são os verbos que indicam fenômenos naturais ou fenômenos da natureza. Chover, amanhecer. Choveu muito ontem. Tem sujeito nessa oração? Não, porque eu tenho um verbo impessoal. Esse sujeito aí é um sujeito que não existe. O nome dele é sujeito inexistente. Nós vamos ver aqui. E ser no sentido de tempo, tá? Gente, esse ser no sentido de tempo é o que menos aparece. Esse, inclusive, eu nem vou cobrar em prova, porque os outros são muito mais comuns. A gente vai treinar bastante os outros três, tá? Mas a oração que tem um verbo impessoal, ela é classificada como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá bem? Então, nós temos aí 3. Nós vimos o sujeito oculto, que é identificado pela desinência verbal. Nós temos o sujeito indeterminado, que é identificado por um verbo na terceira pessoa do plural. É quando você não sabe quem praticou a ação. Ou na terceira pessoa do singular com a partícula se. Precisa-se de carro, precisa-se de funcionários. Essas orações são orações com sujeito indeterminado. E nós vimos agora oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que é aquela oração que tem os verbos impessoais. Então, toda vez que eu ver o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, faz anos que não vou à praia, entendeu? Ou o verbo, os verbos que indicam fenômenos da natureza, por exemplo, choveu muito ontem, amanheceu de forma linda, tudo que indica fenômeno da natureza, ventou muito hoje, são verbos impessoais, indicam aí um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Ok? Ficou claro? Vai ficar mais claro ainda quando nós fizermos os exercícios. Gente, nós precisamos realizar alguns exercícios para fixar o conteúdo. Por mais que nós estejamos aí na nossa semana de prova, nas vésperas aí da semana de prova, ainda na outra semana, nós temos ainda 15 dias até as nossas provas, eu não vou passar muito exercício, mas eu vou passar uns 2, 3 sobre o que a gente acabou de ver aqui agora, para vocês verem como aparece nas questões para vocês fazerem, tá bem? Não vou passar muita coisa, não. Então, nós temos o nosso trabalho para o dia 30, até o dia 30, que é o dia da nossa prova, vocês podem me entregar, que é vocês fazerem lá aquele texto teatral para mim, tá? Vou mandar o vídeo para vocês aí no WhatsApp, para que vocês tenham acesso e escolham aí o grupo refugiado de vocês preferirem. Então, essa atividade é só até o dia 30. Quem quiser me entregar no dia 30 também não tem problema, tá? Então, até o dia 30. Depois disso, eu não recebo mais, ok? E eu vou passar o para casa de hoje, eu vou passar 2 ou 3 questões, vou passar 3 questões, que a gente aprendeu 3 tipos de sujeito, eu vou passar uma de cada, para vocês treinarem. Para vocês treinarem bastante aí, tá? E saberem como que isso cai nas provas, como que isso aparece nos exercícios. Então, vamos lá.
Vocês vão pular comigo aí, dar uma puladinha comigo. Vamos lá. Então, vamos lá? Vocês vão fazer pra mim. Pedro, foca na aula. Desliga o seu áudio, por favor. Vira pra frente aí. Isso. Olha lá, nós vamos pra página, eu vou marcar os exercícios para vocês fazerem da própria apostila, tá? Então, vocês vão fazer pra mim. Na página 26, vocês vão fazer pra mim a questão 9. Vocês vão fazer pra mim a questão 9, página 26 da apostila. Amore, nós estamos passando para a parte dos exercícios. Tudo que ficou antes aí, as 2 ou 3 páginas que a gente ainda não viu, nós vamos ver. O que eu tô passando para você é os exercícios referente à matéria que a gente acabou de ver, tá? Página 26. Vocês vão fazer para mim o número 9 e o número 11. Número 9 e número 11. Não vai precisar nem de ser 3, porque a número 9 abrange os 3 tipos de sujeito e a 11 também. Tá bom? Então, para casa, vocês vão fazer a 9 e a 11. Para que dia que é esse para casa, pro? Para a próxima aula, dia 23. Anotaram aí? Para casa, página 26, exercícios 9 e 11 para dia 23. Beleza? Tá bom. Nós ainda temos aí 5 minutinhos para a aula terminar. Eu vou deixar para o Pedro expor a dúvida dele, tá? Então, ficou certinho? Ninguém tem dúvida? Voltando aí referente às atividades? Não, né? Tá bom.